que é o tema da nossa conferência, tá? João 15, versículo 8 e versículo 16. Deixa eu ver se meu irmão está aqui. João 15, versículo 8 e 16. 16, é? É, João 15, o versículo 8 e depois o versículo 16. João 15, versículo 8 e o versículo 16 depois, tá? Nós vamos ler os dois versículos e em seguida vamos estar orando para iniciarmos. Nós fornecemos uma pastinha, um kit para cada irmão, tá? A Vanessa estava brincando, dizendo que é 10 reais, é brincadeira. Aí que cola, né, Vanessa? Aí que cola, ela pega os 10. É gratuito. Os dízimos e ofertas da igreja para essas finalidades, irmãos. Eu sempre creio nessas coisas. A igreja, o povo dizima, o povo oferta, é para as coisas da igreja, para as necessidades. Necessidades são essas também, né? Por que tem igreja que prega se é bíblico? Está na Bíblia, certo? Por que eles falam assim, algumas igrejas falam, não, o dízimo foi o homem que inventou. Não, foi não. Aí muitos não assim, o dízimo que Deus fala para nós levar um tipo de alimento, que a igreja oferece. Também não é. Então, Mentira, engano. Isso é o que eu falo, se é bíblico, aí eu falo. O dízimo é bíblico. Igual eu falo, eu sou dizimista e não me arrependo, sabe? Porque está na Bíblia. Se foi homem ou não, O eu dízimo corro ele é atrás do homem e falo com o homem. O dízimo ele foi criado, enquanto vocês estão procurando as referências, o dízimo ele foi criado justamente para isso, para manter. O dízimo tinha 3 funções no meio dos hebreus: suprir a necessidade do sacerdote, né? O sacerdote se dedicava só ao serviço do Senhor, então ele recebia, né? Ele recebia. O dízimo também era para a manutenção dos levitas, que cuidavam no templo, carregavam o templo, no tempo de Moisés, o tabernáculo, ele era levado no ombro dos levitas, a arca. Eles montavam, eles desmontavam, né? E depois saíam de um lugar para outro. Eles tinham que se manter. Então a tribo de Levi foi uma tribo que não tinha plantação. Todas as outras tribos plantavam e colhiam. Eles não, eles cuidavam só das coisas de Deus. E como eles cuidavam só das coisas de Deus, eles eram sustentados pelas outras tribos. Essa é a função do dízimo: sustentar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Os pastores, estou dando dinheiro para pastor. Está mesmo, está ajudando, está abençoando a vida do pastor. Não é bom quando você está no sufoco, o pastor vai lá, ora com você, jejum com você, visita você, vai para o hospital, vai para enterro, vai para casamento, vai para tudo quanto é lugar. Eu detesto enterro e casamento, mas vou para os dois, porque eu sou pastor. Eu tenho que ir. Não, você vê pastor dando com carrão por aí. Aí também já é outro extremo. É porque, infelizmente, Mas se o senhor pode ter condição de andar no carrão, qual o pecado que tem nisso? O senhor tem condição? as custas da igreja estão erradas. Não, então se o senhor tem condição de manter. Se eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu posso ter o meu carro. Eu acredito que assim, a igreja, Deus abençoando a igreja tendo condição financeira, o pastor tem que ter a casa dele, tem que ter o carro dele. Agora, o pastor ficar ostentando carro, que nem uma vez eu até falei, estava conversando lá em casa, né? Eu fui para uma reunião de pastores que eu fiquei com vergonha, porque cada pastor estava ostentando o carro que tinha, o carro do ano. Pô, vai trabalhar então, né? Apesar que o pastor trabalha 24 horas, né? De plantão. Mas o que acontece é que nós não podemos, por isso que o povo fala muitas vezes, está usando a igreja, eu vou montar uma igreja que eu vou ficar rico. Graças a Deus, eu comecei a pastorear a igreja com 24 anos de idade, nunca fiquei rico com a igreja.
Está aí o Gerson, que me conhece há muito tempo, porque eu ainda tinha dente, né? Está aqui a Cláudia também, que me conhece, sabe como que sempre foi minha vida, né? Então, assim, eu tenho tranquilo. Não sou perfeito, porque eu não sou anjo, nem sou vice-anjo. Só tenho meus defeitos. Mas eu não usurpo, não uso a igreja para me promover, de forma alguma. Nem me promover como ser humano e nem me promover financeiramente. Tudo que eu faço, eu quero ver a igreja bem, eu me preocupo, tá? Minha esposa que sabe. Eu tenho o maior zelo pelas coisas da igreja. Eu não gosto nem que use as coisas da igreja. Às vezes eu falo para ela, eu falo, amor, coisa da igreja é da igreja. Eu tenho essa visão comigo, né? E a gente zela, tem o zelo pelas coisas de Deus. E aí isso é bom, isso é bom. A gente tem que cuidar. Eu aprendi uma vez, eu estava fazendo um seminário de evangelismo e discipulado, na Cruzada Estudantil, e na minha formatura, o pastor Teodoro pregou, ainda me lembro de Teodoro pregando, e ele falou assim sobre, citou um exemplo de Moody, né? Que uma pessoa chegou para Moody e falou para ele, Moody, por que você usa, depois que você gasta o lápis, você pega esse bambu, ao invés de você descartar esse lápis, você tem dinheiro para comprar tantos outros lápis, e por que você pega esse envelope que você recebe as correspondências, você abre o envelope e escreve atrás deles? Aí Gandhi disse para eles assim, sabe por quê? Você está vendo esse lápis aqui, esse grafite que era um lápis, né? Está vendo isso aqui? Alguém suou para isso chegar nas minhas mãos. Você está vendo esse envelope aqui? Alguém suou para que chegasse nas minhas mãos. Isso aqui é trabalho, é suor das pessoas, eu tenho que respeitar. E o pastor, ele tem que respeitar, irmão. Você dá uma oferta, é a pessoa que trabalha. Você está lá trabalhando, pegando esses ônibus aí, levando esfregão, né? Quem anda de ônibus. Minha esposa mesmo sai de madrugada para trabalhar. Neide sai, Vanessa, outros mais aqui. A Cláudia aposentou, graças a Deus, né? Está na vida boa. Mas assim, está lá, Eliette está em casa, né? Mas vivia saindo também para trabalhar. Gesso também é uma luta, né, Gesso? Então, assim, o outro, o neto, cuidando dos cachorros lá dele e tudo. Cada um aqui tem uma função. Então você pega o seu dízimo e entrega na igreja, né? E eu vou pegar aquilo e vou esbanjar, vou usar de qualquer jeito, vou usar de qualquer maneira, eu vou estar trazendo maldição para a minha vida. Eu vou estar atraindo coisa ruim para a minha vida. Então a gente tem que zelar das coisas de Deus, tá? Zelar das coisas de Deus. Eu muitas vezes, a nossa igreja, desde que a gente começou aqui no Valparaíso, eu já tive prejuízo até financeiro com a igreja. Já tive prejuízo financeiro. É porque eu não fico falando, né, amor? Mas eu já tive que... a gente alugou o salão, tá? E depois chegava o pessoal, não dizimava, porque eu também não fico forçando ninguém a dizimar. A gente ensina. Eu tenho essa visão, minha visão é uma visão batista, presbiteriana nesse aspecto. Eles não obrigam os irmãos a estar dizimando nem ofertando. Eles ensinam sobre dízimos e ofertas, sobre mordomia. E uma coisa que eu vejo, a igreja presbiteriana, às vezes é uma igreja desse tamanho, com 20, 30 membros, constrói um templo bonito. Por quê? Porque os dízimos, irmãos, são dizimistas fiéis. Eu fui pastor pentecostal, fui pastor na Assembleia de Deus. Desculpa falar, estou falando mal da igreja. É o pior povo para dizimar da Assembleia de Deus, irmãos. É o pior povo para dizimar. Você está com a igreja lá numa dificuldade, querendo arrumar a igreja, querendo reformar, mas tudo deles é porque é o Espírito Santo, é porque tem muita profecia, tem muita coisa. Mas quando se fala de mordomia, finanças, eles encolhem a mão. Entendeu? Então a gente ficava na maior luta para poder, tinha que fazer campanha, fazer sopa, fazer cantina, fazer bazar, fazer não sei o quê, para poder reformar uma igreja. Era desse jeito. Mas graças a Deus a gente, eu vim para Querigma, a gente sempre fazia as coisas, né? Comprava um instrumento, nossos instrumentos eram de melhor qualidade, tudo era bom, graças a Deus. E eu quero continuar assim, entendeu? Eu quero continuar assim, quero dedicando a obra do Senhor. E nós precisamos disso, tá bom? João 15, versículo 8. Diz assim o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Ainda continuando, que eu não fechei a questão do dízimo, né? O dízimo para sustentar os obreiros que trabalham na obra, para a manutenção, pagar luz, pagar água, pagar aluguel. Graças a Deus, todo mês a gente paga o aluguel até antes do dia. Deus tem abençoado. Até antes do dia a gente paga o aluguel aqui do salão. Paga água, paga luz, né? Então tem as despesas que vão surgindo, a gente tem condição, para essa finalidade. E a outra finalidade é para a obra social. Também, a finalidade do dízimo são 3 finalidades. Sustentar os obreiros, cuidar da manutenção do templo e fazer a obra social. E os demais a gente faz com ofertas voluntárias, ofertas para missões e assim por diante, tá bom? Vamos orar então antes de... Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos iniciando essa conferência, Senhor, sobre igreja multiplicadora. Queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos leve a uma maior compreensão do teu propósito, do teu plano para nós como igreja, e que nós venhamos exercer, Senhor, com sabedoria, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, meu Deus, eu queria pegar esse negócio, botasse aqui, por favor, esse garrafo, junta aí, por favor. Eu vou botar esses negócios em cima. Amados, você recebeu aí uma folha, você recebeu um kit. Dentro desse kit, obrigado, meu filho. Dentro desse kit você tem uma apostila, você tem um jornalzinho que a gente criou aí, né, um boletim informativo, tá? Você tem também o estudo de hoje, que é esse aqui, que nós vamos estar ministrando, e a apostila do seminário, tá bom? Da conferência, que nós vamos estar trazendo para os irmãos, certo? Eu quero que você pegue essa folha agora nas suas mãos. Não precisa ficar lendo o versículo, nem estar procurando, eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Amados, a palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Em que deis frutos. Deus é glorificado. Quando nós damos frutos, Deus é glorificado. No versículo 16, ele diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi e nomeei vocês para que vão e deem frutos. Você está aqui, não é porque você é o bambambam, é porque você foi escolhido de Deus. E por que você foi escolhido? Ah, pastor, para que eu fui escolhido? Para quê? Eu fui escolhido para quê? Você foi escolhido para cumprir o propósito de Deus na terra. Deus tem um propósito com a humanidade. Deus tem um propósito e quer que esse propósito se cumpra. Mas esse propósito ele só vai se cumprir através da igreja. Desde o início da criação, Deus colocou Adão e Eva no jardim com o objetivo de dominarem a terra. Eles iam ter muitos filhos, e esses filhos que iriam nascer, iam ser filhos obedientes a Deus, juntamente com eles, e esses filhos iam povoar a terra, e Deus iria implantar o seu reino. Só que Adão desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu, ele perdeu esse domínio, esse poder,
E agora Deus começou a criar, levantar um povo, que era o povo de Israel. Deus escolheu uma nação, daquele descendente de Adão, de Enos, né, o filho de Adão. Deus fez com que surgisse a nação de Israel. E aquele povo de Israel, se eles se submetessem a Deus, se eles andassem na presença de Deus, eles iam ser abençoados. E ali Deus ia implantar o seu reino na terra. Havia uma mensagem, ele dizia assim: povo de todas as nações, venham a Jerusalém, ouvi a palavra do Senhor. As pessoas teriam que vir até Jerusalém para conhecer sobre Deus. Eles foram fiéis no propósito? Eles não foram fiéis no propósito, eles não cumpriram com o propósito. Deus fez o que? Enviou Jesus, para que Jesus viesse, morresse pela humanidade, pagasse o preço e estabelecesse o reino. Jesus veio, obedeceu, estabeleceu o reino. E agora ele chamou discípulos, pessoas, seguidores: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens, vem, segue-me. Jesus veio nos chamando para nos trazer de volta para o propósito. Nós não podemos viver sem propósito. A gente vive angustiado atrás de coisas, de comprar, consumismo e tantas outras coisas mais, porque nós não entendemos o propósito de Deus para nós. Deus não chamou a gente aqui para sermos consumistas. Por isso que esses escândalos aí: pastor, vou ser pastor que eu vou ficar rico. Tem muita gente que se faz de pastor para roubar mesmo, para enganar o povo mesmo. Uma vez eu vi uma frase que diz assim: não existe pastor ladrão, existe ladrão se fazendo de pastor. Aí sim. Entendeu? Não existe pastor mesmo não é ladrão, mas existe ladrão se fazendo de pastor. Infelizmente, eles estão aí. O golpe está aí, cai quem quer, né? O golpe está aí, cai quem quer, como diz aquele ditado. Então nós temos que estar atentos e deixar a vida dos outros para lá e viver a nossa vida, e viver o propósito, nos importar com o propósito, com o que Deus tem para nós, né? Com o que Deus tem para nós. Então, através de Jesus, nós agora podemos estabelecer o reino de Deus e trabalhar em prol desse reino. O que Deus quer de nós é que nós trabalhemos em prol do reino. A gente não vai trabalhar para a minha família crescer, ser mais cheirosa, ser a mais rica, ser a mais poderosa, ser a mais... Não, minha função não é essa. O meu nome vai crescer, não. É crescer o nome de Deus. É implantar o reino. Essa é a visão. E muita gente perdeu essa visão. Muitos pastores, até homens sérios, perderam essa visão. Eles acham que a visão é ficar dentro de 4 paredes e ficar ali só, né? Mas a palavra de Deus deixa bem claro. Então, todo cristão foi chamado por Deus com o propósito de cumprir com o seu propósito, que é a grande comissão. Jesus veio, pagou o preço, ressuscitou o terceiro dia, e ali ele fez o quê? Deu ordem aos discípulos para que eles continuassem com aquela missão que ele iniciou, que é a grande comissão. Diz é uma fábula, uma história, né? Uma história assim que eles contam. Diz que Jesus, depois que morreu, que ressuscitou, quando chegou no céu, aí diz que Gabriel veio receber Jesus, o anjo Gabriel veio receber Jesus. Mestre, já terminou a obra que estava lá para fazer? Já ganhou o mundo inteiro, o mundo todo já se converteu? Ele disse: não. E aí, por que o senhor veio? Como é que o senhor vai fazer então? E eu deixei lá 12 homens para fazer essa tarefa. Então eram homens fortes, gigantes, poderosos? Ele disse: não. Eram homens fracos, falhos. Um deles, para você ter ideia, me traiu. E o outro me negou, e os outros fugiram. Mas, mestre, como é que o senhor deixa uma obra dessa, tão importante como essa, na mão desse tipo de homem? E se eles falharem? Jesus disse: se eles falharem,
Eu não tenho outro plano. O plano do Senhor é com a igreja. Se eu falhar, se você falhar, Deus não tem outro plano. Fala para a pessoa do seu lado aí, se você falhar, Deus não tem outro plano. Deus conta com você. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Deus não tem outro plano. A grande comissão, o que é a grande comissão? A grande missão de Jesus, né? É ir e fazer discípulos. Para entender esse propósito, é necessário termos a consciência de que Jesus fez pela humanidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 14. Paulo, ele traz uma clareza sobre a grande comissão, essa importância pelo qual nós devemos cumprir com a grande comissão. Ele diz assim, ó. Tem não. Não tem não. Esse é o segundo. É o 2 Coríntios, eu que botei errado aqui. Botei errado. 2 Coríntios, tá? Você anote aí na sua. Diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Existe algo para nós fazermos. A missão que a grande comissão de Jesus é que nós possamos entender que Jesus morreu por mim e por você. O meu coração deve ser compungido, constrangido, de tal maneira, se Cristo morreu por mim, disse uma certa vez um homem de Deus, citou essa célebre frase, ele disse, se Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício é demais pelo que Cristo fez. Nenhum sacrifício é demais comparado ao que Cristo fez. Ele deu a vida por mim. Então eu ganho vidas, eu evangelizo, eu tenho prazer de ganhar almas para Jesus, constrangido pelo amor que Jesus teve por mim. Um amor tão grande, tão especial, que levou ele a morrer na cruz por um sujeito da minha laia. Um camarada como eu. Foi muita coragem de Jesus morrer por mim. Muita coragem. Muita coragem. É muito amor. É muito amor. E Paulo sabia disso. Paulo sabia quem era ele. E ele disse, Cristo morreu por mim. Eu, perseguidor dos cristãos. E Jesus morreu por mim. O amor de Cristo me constrange. Será que o amor de Jesus não constrange você? Você olha para você, se olha no espelho e diz, poxa, Jesus morreu por um cara que nem eu. Da minha laia, da minha qualidade. E eu estou esquecendo de falar do amor dele para os outros. Eu não estou nem aí para quem vai para o inferno. Eu não estou nem aí para as pessoas que vão morrer sem Cristo. Não estou nem pouco me lixando para isso. É hora de acordar e entender o propósito de Deus. Lucas capítulo 19 e o versículo 10. Espero que eu tenha notado certo. Eu te perdoo. Lucas 19, versículo 10. Ele diz assim, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que maravilha! Esse é o propósito. Nós precisamos entender isso. Jesus veio aqui, não foi para abençoar, para derramar bênção,
campanha do balde quebrado, do balde ungido, não foi para isso que Jesus veio. Jesus curou os enfermos? Curou. Jesus libertou os que estavam endemoniados? Libertou. Mas essa não era a principal missão de Jesus. A principal missão de Jesus qual era? Qual era, irmãos? Lê de novo o texto. Ele veio salvar o perdido. O Evangelho é isso. É a única religião, o cristianismo é a única religião que oferece vida eterna, que mostra o caminho para o homem da vida eterna, que fala de salvação. Nenhuma outra religião fala isso, nenhuma outra. Eles falam um monte de coisa, que você tem que morrer e vir de novo, morrer, vir de novo, morrer, e tem que ser bonzinho, porque senão você vai vir malzinho. Então assim, é o que o pessoal acredita. Mas o Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina isso. Hebreus 9, 27, ele diz assim, porque o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não adianta. Depois que morrer, não vai resolver mais nada. O que você tiver de resolver, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, você tem que resolver aqui, enquanto você tem vida. Depois não tem mais acordo. Certo? Não tem mais acordo. É a ordem de Jesus, né? Fazer discípulo, logo após a sua ressurreição. Ele disse, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele exige de nós uma obediência, é uma ordem. Jesus ele não falou para você nem para mim, olha, se vocês quiserem, no dia que vocês tiverem a fim, que vocês decidirem, vocês vão pregar. Ele não falou isso. De jeito nenhum. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É a Bíblia que diz, não é eu. É o próprio Jesus que diz. Então nós temos que ir. É uma ordem, irmãos. Pregar o Evangelho é uma ordem. Você trabalha, o seu patrão te dá uma ordem. Se você descumprir, o que vai acontecer com você? Você vai ser punido, receber uma advertência, ou até mesmo perder o emprego. E você muitas vezes vive, não atrasa, chega na hora, chega até antes no trabalho. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente deixa para lá, de qualquer jeito, faz no dia que der vontade, na hora que achar que deve fazer. Quando na realidade a Bíblia deixa bem claro, é uma ordem, Jesus deu a ordem. E essa ordem de Jesus, lá Marcos 16, 15, ide, está no imperativo, aquela ordem mesmo, ordenança, vão! Se vocês são expulsos, eu expulso vocês, pá, e vão para o mundo. Foi no grego original quer dizer isso. Esse ide aqui está dizendo isso. Eu expulso vocês daqui e vão pelo mundo afora pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vimos literalmente isso acontecendo em Atos, né? Vimos literalmente. Vamos lá. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Filipenses capítulo 2 e o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele cita essa questão da obediência de Jesus. Filipenses capítulo 2 e o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A maior estratégia de Satanás contra Jesus era fazer ele desobedecer. Ele não podia usurpar o poder jamais. E Satanás fez de tudo, do começo até a morte, até na cruz, Satanás tentou Jesus a ser desobediente, porque a obediência de
Jesus era ele ser morto mesmo. Não foi ninguém que matou Jesus, foi o meu pecado e o seu. Ele se entregou voluntariamente para morrer por nós. Jesus, quando ele fez isso. Mas o diabo tentou Jesus lá no deserto, quando ele disse: tu é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava com fome, estava jejuando. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois ele disse: não é filho de Deus? Pula desse monte, desse pináculo aqui, até lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse para ele: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vai tentar você na sua necessidade. Na maior necessidade que você estiver passando, é onde o diabo vai tentar você, para fazer você cair. Mas você tem que estar cheio da palavra de Deus para você rechaçar Satanás e ser obediente a Deus. E Jesus fez isso. Ele foi obediente, ele rechaçou Satanás com a palavra, né? Depois, ele vem para Hebreus capítulo 5 e o versículo 8. Hebreus capítulo 5 e o versículo 8. Esse papel da Bíblia é bem... 5, versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Muitas vezes nós também aprendemos a obediência pelo sofrimento. Muitas vezes Deus permite a gente passar por certas situações para que nós aprendamos a obedecer. Enquanto a gente não obedece, o Pai vai estar disciplinando a gente, né? O Pai vai disciplinar. Então Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E nós, irmãos, temos que ir e obedecer também. Jesus deixou para nós uma dupla tarefa. A primeira, fazer discípulos. Como é que se faz discípulo? Evangelizando, ganhando pessoas para Cristo, apresentando o plano de salvação. É assim que se faz discípulo. A pessoa aceitou, recebeu Jesus. Olha, a partir de agora eu quero receber Jesus no meu coração. Tem gente que uma vez eu fui pregar com uma moça, ela disse: eu já tenho Jesus. Eu falei: tem? Ela disse: tenho. Qual foi o dia que você entregou sua vida para ele? Ah, desde o meu nascimento. Eu falei: ah, foi. Se você morreu, você vai para onde? Eu não sei. Eu digo: tem que saber. Se você nasceu de novo, você tem que saber. Ah, mas ninguém sabe. Sabe, eu sei. Eu sei para onde eu vou. Não estou aqui me gabando, não estou me achando bambambam, e não é porque eu sou melhor nem mais cheiroso do que ninguém, não. É porque a Bíblia diz isso. A Bíblia me garante que quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E que vida é essa? Vida eterna. Se você tem o Filho de Deus, você sabe. Eu tenho que ter o dia do meu novo nascimento. Eu nasci no dia 10 de março de 1963. Esse foi o meu nascimento. Natural. Mas eu nasci de novo no dia 12 de abril de 1981. Foi o dia que eu nasci de novo. Eu sei essa data. E eu guardo ela com muito carinho no meu coração. Porque foi o dia do meu novo nascimento. O dia que eu recebi, que eu abri a porta do meu coração e disse: Jesus, eu convido o Senhor para entrar aqui e dominar e controlar a minha vida. Foi o dia que eu me abdiquei de todo conceito religioso, de todo conceito filosófico, de todo conceito humano, e deixei e obedeci a palavra. Não adianta. Tem que receber Jesus, irmãos. Tem que receber. Tem que fazer a oração convidando Jesus para entrar na vida. Não tem outra saída. A palavra de Deus diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A nação de Israel é o povo eleito, escolhido. Hoje
eu estava meditando aqui. Eles foram escolhidos por Deus e Deus levantou eles como nação. Só que eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles rejeitaram. E porque eles rejeitaram, Deus nos aceita. Preste bem atenção. Nós somos filhos adotivos. Nós agora fomos adotados como filhos de Deus. A palavra de Deus fala isso. Um dia eu tinha um aluno meu que ele sofria muito. Ele tinha umas crises, porque ele era filho adotivo. E os meninos faziam bullying com ele na escola por causa disso. Um dia eu peguei uma cadeira, sentei ele assim na cadeira e falei, vem cá, meu filho, deixa eu te explicar um negócio. O filho que é nascido natural, ele tem poder de escolher o pai e a mãe? Não. E o filho adotivo? Tem. O pai que adota um filho tem poder de escolher a criança que vai nascer? Ele só sabe que vai nascer, não sabe nem o sexo, vai saber se fizer o exame. Não. E o pai que adota uma criança, ele tem o poder de escolher? Tem. Meu filho, agradeça a Deus, porque você foi escolhido por esse casal. Esse casal viu você no meio de tantas outras crianças no orfanato e preferiu você. Você tem que se alegrar e dar a língua para o diabo, fazendo para você. Eu sou um filho escolhido, eu sou um filho amado. Eu sou um filho que meu pai e minha mãe foi lá e me escolheu e gosta de mim, do jeito que eu sou. E foi isso que Deus me mostrou. Eu sou um filho privilegiado. Você é um filho privilegiado, uma filha privilegiada. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Que maravilha! Não fica porque Israel, o pessoal fica com o negócio de que Israel, aí quer botar até Israel dentro da igreja, né? Quer botar as coisas de Israel dentro da igreja, porque Israel, meu irmão, Israel, eles rejeitaram o plano de Deus, eles rejeitaram. Eles vão ter que se voltar, eles vão ter que se arrepender para novamente eles entrarem de novo no pacto. Mas eles rejeitaram, né? Essa é a pura realidade. É a nação escolhida? É. Deus tem um propósito com eles como nação? Tem. Mas eles vão ter que se arrepender e se encontrar com o Messias. Então, a primeira tarefa, da dupla tarefa que nós temos, é evangelizar. Quem você vê? Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não vejo ninguém que eu não conheço, que eu possa evangelizar. Você pode evangelizar no ônibus. Minha esposa vende um monte de perfume lá onde ela trabalha. Por quê? Porque ela comunica, porque ela vai puxar assunto. Você pode usar essa comunicação para evangelizar. No ônibus, indo para o trabalho, 1 hora de ônibus, né? 40 minutos, 1 hora dentro do ônibus. Você fala, eu preguei tanto dentro de ônibus. No açougue, você vai no açougue, deixa um folhetinho, fala de Cristo. Você já conhece Jesus como seu Salvador? O cara que vem trazer o gás na tua casa, que vem trazer a água mineral na tua casa, o síndico do prédio, os vizinhos do seu prédio que você mora, o pessoal do seu trabalho, o pessoal na faculdade, na escola. Eu trabalhei numa escola onde tinha uma coordenadora que ela dizia que ela era professora de filosofia e de história. Ela dava aula de filosofia dizendo para os meninos que não tinha Deus. E eu entrava na sala para dizer que Deus existe. Ela dizia que Deus não existia e eu entrava e dizia para os meninos e mostrava na Bíblia que Deus existe. E na história também. E um dia eu peguei e dei uma Bíblia de presente para ela. 2 anos depois, nunca deixei de pregar para ela, nem para os meus colegas. 2 anos depois ela teve uma experiência tão forte com Deus, que Deus falou para ela que ela era soberba, orgulhosa, que ela queria ser o que ela não era, e ela se esbagaçou na presença de Deus. Ela me procurou. Quem foi que ela me procurou? Eu. Professor, eu agora estou lendo aquela Bíblia que você me deu. Fazia 2 anos que você me deu aquela Bíblia, eu nunca tinha nem aberto, eu ia deixar ela para lá. E agora eu estou lendo, mas como é bonito, como tem coisa linda ali, né? Eu nem sabia, eu digo, pois é.
você falava mal de Deus porque você não conhecia Ele. Agora você está conhecendo e você vai ver como Ele é maravilhoso. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que falar, não é? A gente, olha, eu e você não fomos obrigados a converter ninguém. Eu não converto, você não converte. Ninguém pode converter as pessoas. Mas quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Mas eu tenho que falar. A ordem eu tenho que obedecer. É ir pregar o Evangelho. Muitos cristãos em diversas igrejas estão desobedecendo, né? Estão desobedecendo essa ordem de Jesus. E em muitos lugares encontramos o seguinte método da igreja. Que a igreja, em muitos lugares nós encontramos aqui esse desenho que você tem aí na apostila, né? Nós encontramos igrejas assim, ó. Aqui está o pastor, não, aqui está a igreja. E aqui está o pastor. O que é que ele está fazendo aqui? Aqui está a igreja. Ele está carregando a igreja nas costas, sozinho. Ele é pastor, ele faz tudo. Ele evangeliza e ele edifica. Ele evangeliza as pessoas, ele é quem dá ensino, ele é quem visita as pessoas, ele é quem verifica se as pessoas estão bem, se não estão, se estão fortes, se estão fracas. Esse método aqui, a igreja vai crescer? Não vai, irmãos. Vai matar o pastor. E tem muitos pastores aí com câncer, morrendo de ataque cardíaco, indo para o manicômio ser internado. Tem, você sabia que tem pastor internado em manicômio? Por causa de saúde mental? Muitos missionários. Por quê? Se suicida, porque eles não estão mais divulgando. Mas suicida por quê? Ele está aqui embaixo da pirâmide. Ele carrega o peso todo nas costas. Nesse projeto que a gente vai implantar, que a gente está trazendo para a igreja, ele funciona de maneira diferente. Ele funciona de maneira diferente. Ele vai estar aqui, ó. Não, é esse mesmo. Ele vai estar aqui, ó. O pastor. E aqui vai estar a igreja. Aqui funciona o quê? Aqui está o pastor, treina a igreja e ela vai se espalhando, ela vai se multiplicando, ela vai crescendo. O pastor discipulador. Essa aqui é a visão do pastor discipulador. E a visão que Jesus deixou, né? Essa foi a visão de Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 18, do versículo 5. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 18, versículo 5, até o 18. É Êxodo 18. Êxodo 18. Versículo 5. Qual filho? Do versículo 5 Êxodo 18. Êxodo 18. Segundo livro da Bíblia. Não, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo. Obrigado. Pronto, tá aqui. Êxodo 18, do versículo 5 ao versículo 18. Gerson, você lê para mim do versículo 5 ao 10? Você que está com a Bíblia aberta aí? E depois o Abner lê do 10 ao 18. Do 11 ao 18. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Deus: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e os teus filhos. Então saiu Moisés
ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando bem-estar um com o outro, entraram na tenda. Contou Moisés seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, moradores de Israel, todo o trabalho que passaram no Egito como o Senhor e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Tu só não Podes fazer. Então, no versículo 20, ele diz assim: ensina-lhes, 19, né? Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Olha aí, seja o sacerdote. Qual é a função do sacerdote? É se colocar entre Deus e o povo. É um intercessor. O intercessor, ele se coloca entre Deus e o povo, né? Então se coloca entre Deus e o povo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Então a função de Moisés era o quê? Interceder pelo povo, ensinar o povo, né? Ensinar o povo o que deveria ser feito. E para ele fazer isso com todo mundo, ia esgotar ele. Aí o versículo 21 em diante, ele diz assim, ó: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, tá certo? É o apego ao dinheiro. Por aí você vê, o pastor que tem apego ao dinheiro, ele não está apto para ser um pastor. Ele não está apto, porque se morrer ele vai agarrado com dinheiro, né? Então assim, aborreça a avareza, põe sobre eles por chefe de 1000. Aí agora ele vem dividindo aquele povo, ó. Coloca um líder sobre 1000. Depois ele diz aqui, ó, depois ele vem colocando chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e de 10, para que julgue este povo. Está vendo aqui como ele chegou aqui, ó? Ele chegou aqui o quê? Ele foi dividindo a estratégia que ele foi dando. Ó, esse povo é um povo numeroso, então coloca homens que liderem 1000. Desses 1000, vai ter homem, vai tirar, que vai 100, que vai liderar 100. Desses 100, tem homem que vai tirar 50. E desses 50, vai tirar os 10. Esses 10 é o que muitas vezes muitos chamam de células, grupos familiares,
PG, né? PG, que são os pequenos grupos. Cada um dá um nome diferente. Pequenos grupos, grupos caseiros. Pronto. Esses pequenos grupos foi a estratégia que Deus deu para Moisés através de Jetro. Um povo numeroso, irmãos, um pastor, ele não dá conta de pastorear uma igreja com 1000 membros, ele não dá conta. Ele não pastorear, apacentar, cuidar do rebanho, saber o nome de cada uma, não tem como. Aí tinha mais de 600 mil homens, só homens. Pois é, mais de 600 mil só homens, fora as mulheres. Muito bem, Jéssica, foi bom você lembrar isso. Aí aqui tem os 100 desses 1000, 100 que vai estar representando o núcleo, seria no caso o núcleo. Cuidando dos 1000. Isso mesmo. E depois os 50. Cuidando dos 100. E depois os 10. Cuidando dos 100. 50. Então, assim, os grupos pequenos. Essa foi a estratégia. Ah, mas foi coisa lá do Antigo Testamento, né? Muita gente se apega a isso. Foi coisa do Antigo Testamento. Esse é chamado Conselho de Jetro. É uma igreja presa às tradições e que usa o argumento de que jamais irão remover os marcos antigos, essa dinâmica não funciona, pelo fato de muitos estarem presos às tradições do passado, vinculados ao passado. No Novo Testamento, Jesus lançou mão dessa técnica. Marcos capítulo 3, e o versículo 13. Marcos, o capítulo 3. Marcos, capítulo 3, e o versículo 13 ao 15. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Já vai 16. Então ele chamou 12, primeiro para vir a ele. Primeiro evangeliza, eu vou falar de Cristo. Depois vai estar com ele, aí é o discipulado. Eu vou até a pessoa, eu vou falar de Jesus. Chega na padaria para comprar pão, aqui tem o pão da vida, pão da vida não. Ah, você conhece, não conhece o pão da vida? E aí você faz uma brincadeirinha, acaba você evangelizar, eu faço essas presepadas de vez em quando, né? Aí o pessoal fica rindo tudo e deixa um folhetinho na mão. Então é uma forma de você evangelizar. Primeiro você vai, Jesus chamou os que ele quis para vir a ele. Jesus chamou você, com seus problemas, com suas dores, com suas fadigas. E agora ele quer que você esteja com ele. Agora é o processo de discipulado. Discipulado não é um programa, nunca pode ser um programa. Porque o programa tem começo, meio e fim. Discipulado é um processo contínuo. Você vai estar sempre sendo discipulado. Agora, houve muita confusão com relação ao discipulado, porque isso aqui você vê que é uma coisa antiga, está na Bíblia, no Antigo Testamento. Isso aqui é uma coisa que eu já praticava quando a gente trabalhou com a querigma. Não quero ficar desenterrando a querigma, mas quando a gente trabalhou com a querigma, a gente já trabalhava com isso aqui. Estava até lembrando com a Cláudia que a gente tinha líder de homens solteiros, líder de mulher solteira, né, Cláudia? Tinha líder de casais e assim por diante. Então, essa importância não ficar desenterrando, mas mesmo naquela época a gente já tinha isso. Aí depois surgiu a visão celular nos anos 2000, né, 97, 98, 99, 2000, surgiu a visão celular e veio com, é tudo novo. Não, nada é novo, irmão, nada, é do René Terra Nova, é do César Castellano, não é do René Terra Nova, não é do César Castellano. Se alguém tivesse que responder pela visão, tinha que ser Jetro, sogro de Moisés. Lá no Antigo Testamento, né?
E outra coisa errada que fizeram, discipulado. Qual foi a maneira do discipulado? A pessoa não podia tomar um suco que o discipulador tinha que dizer o sabor do suco que ele ia tomar. Tinha que dizer, você vai comprar um carro, tinha que dar satisfação para o discipulador. Vai comprar uma cama? Não é discipulado, é manipulação. Manipulação, isso aí não é discipulado, irmão. Discipulado é ensinar a palavra de Deus, não é manipular as pessoas. Meu discípulo, enche o peito, chega, as pessoas dizem, meu discípulo, meu irmão, meu discípulo não, você é discípulo de Jesus. Eu estou ensinando você a caminhar com Jesus. Eu estou querendo levar você a aprender de Jesus. Essa aqui é a visão correta de discipulado, tá? Esse negócio de ficar manipulando os outros, mandando na vida dos outros. Não, a gente orienta, chama, conversa, olha, irmão, vamos orar, né? Se for melhor para você, nós estamos juntos, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas querer manipular a vida das pessoas, né? Atos capítulo 4. Aí você vê lá, Jesus chamou para os que estarem com ele, né? Então aqueles que estavam com Jesus foram que se tornaram discípulos. Você vai ser discípulo, vai estar com aquela pessoa, vai estar aprendendo, até falar igual a pessoa, muitas vezes você acaba falando, não é nem de propósito, né? Vai pegando os cacuetes da pessoa. O capítulo 4 e 13 de Atos diz assim, ó, estou já terminando, tá? 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Está vendo? Para você fazer discípulo, você tem que ser discípulo. Para você levar as pessoas a caminharem com Jesus, você também tem que caminhar com Jesus. Está tudo escrito nesse papelzinho, depois em casa vocês leiam, não se preocupe, tá? E no segunda carta a Timóteo, aliás, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus deu os ministérios para a igreja, não é para a pessoa se gabar, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou vaso. Tem gente que chega e fala vaso, né? Chega, rasga a boca para falar vaso, né? Todo mundo é vaso, irmão. E tem vaso para honra e para desonra. Então não precisa ficar exaltando ninguém. Aí fica, sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor. Meu irmão, Jesus não chamou a gente para ser estrelinha, não. Jesus chamou a gente para cumprir o ministério, edificar os santos, ensinar os irmãos a andarem com Cristo e a cumprir o ministério de levar outros a Cristo. Foi para isso que Jesus nos chamou, né? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, ele diz, e tu, pois, meu filho, o que aprendeste de mim, transmite a homens fiéis e idôneos, que transmitam a outros. Aqui vem um processo, discipulado é um processo, e a igreja precisa entender isso, trabalhar nesse processo. E quando todos nós estamos envolvidos no processo de discipulado, nós crescemos. A igreja cresce em quantidade e cresce saudável, cresce em qualidade também. Não adianta nós buscarmos um crescimento numérico. Igreja que procura conhecimento numérico, eu chamo de igreja rodoviária. Igreja rodoviária. As pessoas vêm, vão. Toda hora está mudando de... Você chega ali, cadê fulano? Não está mais aqui, está fulano. É o entra e sai de gente terrível. É a igreja rodoviária, porque não tem discipulado. E nós queremos trabalhar isso aí, em nome de Jesus, né? Muitos não acreditam que esta é uma das maneiras mais práticas para cumprirmos a grande comissão. Tem pessoas que dizem, mas esse negócio de discipulado, isso aí não funciona, isso aí não vai dar certo, aqui não dá certo, no Valparaíso não dá certo. Deixa eu dizer para vocês, nós temos o último censo
nós tínhamos 196 mil habitantes no Valparaíso, no último censo que foi, acho que 2022. Já passou de 200 mil, né? Com essas coisas que tem aí, já passou. Eu vi dizer que já são mais de 200 mil habitantes. Nós temos no Valparaíso 44 bairros dentro do Valparaíso. Nós não temos, com esses 44 bairros e com essas quase 200 mil pessoas, nós temos um monte de igreja. Igreja, tudo quanto é nome que você imaginar, você vê. Mas nós não temos 10% da população do Valparaíso na igreja servindo a Cristo. Nós não temos. Nós não temos 10% da população. Você pode entrar lá no Prodazem, na consulta, ou no IBGE que você vai ver. Estou te passando informações que eu vi. Então há uma grande necessidade. Se você acha que discipulado não é a solução, você está equivocado. Eu coloquei até a ilustração de 2 vendedores de calçado que foram mandados para uma ilha. Chegaram naquela ilha, um deles olhou assim e ligou e disse: não, vou voltar, porque viu que ninguém tinha sapato ali, estava todo mundo descalço. Ele disse: eu vim fazer o que aqui, nesse lugar, todo mundo descalço? Como é que eu vou vender sapato num lugar desse? Foi embora. O outro mandou ligou para a família e falou: ó, arruma as coisas e vem embora para cá, que aqui ninguém calça sapato, e aqui eu vou ficar rico. Questão de visão diferente. É questão de visão. Um olhou para o povo descalço, achou que o povo não ia comprar sapato. O outro viu o povo descalço, viu uma grande oportunidade de ficar rico botando sapato no pé daquele povo. Que nem nós, irmãos. Tem tanta igreja aqui, vou fazer o que aqui? Vamos fazer discípulos. Vamos cumprir com o propósito. Nós não estamos aqui para enaltecer denominação, para enaltecer nome de igreja, para enaltecer pastor, nem líder tal. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Né? Amém? E nós vamos fazer isso através da estratégia global que eu vou passar para vocês na próxima semana. A estratégia global, eu vou só dar uma demonstração do que é a estratégia global, e a semana que vem nós vamos explicar detalhes sobre ela. Que é a mesma estratégia que Jesus usou. Não é nada novo, não é nada diferente, ninguém é dono nem pai de visão nenhuma, não é? Aqui está a estratégia global. Essa estratégia global é essa aqui, ó. Essa é a estratégia para a igreja crescer e crescer saudável. Ganhar, discipular, equipar e mobilizar para o ministério. Né? Mobilizar para ganhar também, para continuar ganhando. Certo? É assim que eu vou explicar detalhadamente sobre essa estratégia global a semana que vem. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está terminando na hora boa, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. E vamos entender, irmãos. Comece a orar. Comece a orar, porque nós vamos entender que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para vir para a igreja, cantar,
orar, ouvir pregação e ir para casa. Não. Nós somos chamados por Deus, nós, cada um de nós, para cumprir um propósito. E qual é o propósito? É esse, fazer discípulos. Fazer discípulos. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Nós estamos aí com esse informativozinho. Depois, nós íamos celebrar a ceia hoje, mas eu falei para o meu esposo,